Olá, boa noite. Boa noite. Sinodalidade na Assembleia Geral da CNBB. Tema proposto pelo Papa em 2021 é contemplado com discernimento prolongado. Bispos reunidos em Aparecida iniciam retiro neste sábado. Mães que oram pelos filhos. Encontro na Canção Nova reúne milhares de mães em oração pelos filhos e a família. Brasil recorda Tiradentes neste 21 de abril. Conheça a história de uma antiga estrada real paulistana que leva o nome do mártir da Inconfidência. Em Minas Gerais, nossa equipe foi até a cidade de Ouro Preto para contar a história de Tiradentes. Brasil atingiu recorde de viagens em 2022. E Vaticano oficializa anúncio da viagem apostólica do Santo Padre à Hungria. Esta é a TV da Inspiração Católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. Iniciamos esta edição do Canção Nova Notícias com atualizações do Sínodo e o Acordo Diplomático Brasil e Santa Sé. Assuntos abordados na Assembleia Geral dos Bispos da CNBB neste terceiro dia de discussões. Sinodalidade, caminhar juntos. É possível que em algum momento você tenha ouvido uma destas definições nos últimos anos. O tema proposto pelo Papa Francisco em 2021 foi contemplado com um discernimento prolongado, tudo para envolver ainda mais religiosos, leigos, padres e bispos. O que eu diria assim, um tempo favorável. Na sua sabedoria, o Santo Padre quer mostrar ao mundo a importância desta unidade eclesial. Mas não é um caminhar juntos para qualquer direção. É uma clareza para onde estamos indo. E para onde estamos indo? Para o próprio Cristo. Caminho, verdade, vida, Ele é a fonte desta nossa caminhada neste mundo. Comunhão, participação e missão. Longe de ser uma mera formalidade, este processo caminha agora, na prática, para a fase universal em Roma, no mês de outubro. 2 delegados representarão o Brasil neste sínodo e serão eleitos pelo episcopado presente na Assembleia. A igreja se apresenta como uma igreja dialogal, disposta a ouvir, disposta a escutar, disposta a compreender este mundo. A sinodalidade também faz parte da relação entre Igreja e Estado. O Acordo Brasil-Santa Sé, que assegura a liberdade religiosa e a atuação católica em todo o território nacional, integra a pauta desta Assembleia Geral. Primeiramente, o que mais importa é o reconhecimento da presença da Igreja no Brasil como instituição publicamente reconhecida, o que desde a proclamação da República não mais existia. A Igreja Católica, embora existindo no Brasil e estando presente em todo lugar, mas ela não tinha um reconhecimento de instituição e, portanto, um reconhecimento jurídico no Brasil. A partir do acordo, portanto, passou-se a dar esse reconhecimento público à presença da instituição Igreja Católica Apostólica Romana, reconhecida pelo Estado brasileiro. A assinatura do acordo completa 15 anos em novembro e conta com 20 artigos que tratam da reciprocidade entre o país e a Igreja, reconhecidos soberanamente pelo direito internacional, um benefício para a vivência da espiritualidade. E nesse momento, os bispos participam da missa que encerra os trabalhos do dia. A celebração é dedicada aos bispos eméritos. A repórter Elaine Santos tem mais informações. Esse terceiro dia está chegando ao fim, mas a Assembleia continua. O sábado e o domingo serão de retiro para os bispos. E sobre esse assunto eu converso agora com Dom Dimas Lara Barbosa, arcebispo de Campo Grande. Dom Dimas, muito obrigada por nos atender. Gostaria que o senhor falasse para a gente como será esse retiro, quem será o pregador. O pregador será Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. E eu acho muito significativo que nós investimos uma parte significativa dos nossos encontros na oração. Basta lembrar que estamos rezando o terço todos os dias lá no santuário e logo em seguida celebramos a missa, inclusive
com a récita também das vésperas durante a missa, e sempre as laudes de horas médias fazem parte da nossa rotina. E no meio do caminho sempre paramos aí sim para um retiro, em que os bispos têm a oportunidade inclusive de se confessar, de se preparar da melhor maneira possível, porque a parte do leão, digamos assim, das nossas reflexões acontecem justamente na segunda etapa. Então são dias totalmente voltados à espiritualidade entre os bispos e aqui pertinho, na casa da mãe, pertinho de Nossa Senhora. Exatamente. A Assembleia é caracterizada por muito trabalho, muita reflexão, partilha, convivência fraterna, mas também muita oração. Muito obrigada, Dom Dimas, pela entrevista. Bom retiro para os senhores. E a gente se vê então de novo na segunda-feira. De Aparecida, direto da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, Elaine Santos, para o Canção Nova Notícias. Agora, Reinaldo, nós vamos direto para Roma, porque o Papa Francisco se prepara para viajar à Hungria. Olha, a sala de imprensa da Santa Sé divulgou hoje informações da viagem apostólica e sobre o país que acolherá o pontífice. A Hungria tem 10 milhões de pessoas e é o próximo país a ser visitado pelo Papa Francisco entre os dias 28 e 30 deste mês. Ao menos 6 milhões de católicos frequentam um total de 2.048 paróquias. Esses dados foram divulgados hoje pela Santa Sé em uma coletiva de imprensa e mostram que 37 bispos, 1.600 padres diocesanos e 320 sacerdotes religiosos compõem o clero húngaro, além de 2.300 catequistas. O país também possui 565 centros de educação de propriedade ou dirigidos pelo clero ou religiosos. São unidades escolares infantil e primária, secundária e de ensino médio e universidades. Já os centros caritativos e sociais de propriedade ou dirigidos pelo clero ou religiosos são compostos de 5 hospitais, 65 casas para idosos e portadores de deficiência, além de 48 orfanatos e jardins de infância e 89 outras instituições ligadas à Igreja. Em 2021, o Papa Francisco esteve em Budapeste, capital da Hungria, onde participou do Congresso Eucarístico Internacional. Agora retornará para uma nova oportunidade de promover a paz, segundo disse anteontem o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano. Francisco será o segundo pontífice a visitar pela segunda vez a nação húngara. O primeiro foi o então Papa João Paulo II em 1991 e 1996. O elemento central do logotipo que marca esta visita de Francisco ao país está a representação da Ponte de Budapeste, a mais antiga ponte húngara que atravessa o Danúbio. Um símbolo da capital e do país, construída para ligar as cidades de Buda e Peste. A ponte foi escolhida para recordar o pensamento do Papa, que propõe construir pontes entre as pessoas. A logo também traz as cores da Santa Sé, amarelo e branco, e as da Hungria, vermelho, branco e verde, delimitada por um círculo que simboliza a Eucaristia, mas também o mundo redimido por Cristo. Do lado esquerdo do círculo, uma cruz recorda o discurso de Francisco em 12 de setembro de 2021, em Budapeste, quando disse esperar que a cruz se tornasse a ponte entre o passado e o futuro. Do lado direito do círculo, o lema Cristo é nosso futuro. Há quase 60 anos, o dia 21 de abril é feriado nacional. A data tem relação com a morte de um importante personagem da história do Brasil, Tiradentes, morto em 1792. E para entender melhor sobre este personagem, é preciso compreender o movimento do qual ele fez parte. Nossa equipe foi conhecer um pouco mais sobre essa história na cidade de Ouro Preto. Tiradentes nasceu em Minas Gerais no ano de 1746. Mais de 2 séculos depois, em 1965, Joaquim José da Silva Xavier foi proclamado patrono cívico do povo brasileiro. O título é homenagem às pessoas que se destacavam por atos valiosos ao país. Desde então, o dia 21 de abril, data de sua morte, é feriado nacional.
falar de Tiradentes sem citar uma das maiores revoltas organizadas contra a coroa portuguesa no período colonial é deixar de lado uma parte importante da história do país. Por isso, nosso destino é o Museu da Inconfidência. O local fica no centro histórico de Ouro Preto, a poucos metros da estátua de Tiradentes. O visitante percorre 14 salas e pode compreender o contexto histórico da época. Essa com uma sala chamada de Origens, em que exatamente você tem uma série de objetos, né, que marcam um pouco a implantação da colônia, né, em Minas Gerais. Tem a sala da construção civil, um pouco mostrando as formas construtivas do período colonial. O museu também preserva os restos mortais de 16 inconfidentes. Nesta sala é possível encontrar o antigo relógio de Tiradentes, réplicas de documentos e papéis da condenação dos inconfidentes. Além disso, o público descobre outros lados dessa história. Desde a proclamação da República, né, ou seja, desde o período da independência, você tem a escolha da Inconfidência Mineira para a construção de heróis nacionais. Um quadro ali do final do século XIX, em que você tem o julgamento do Tiradentes, uma reconstrução tanto do julgamento de Cristo quanto de Sócrates, né? Então, uma construção ideológica, né, de uma figura heróica, que não era bem assim, né? Porque, como todo movimento, como todas as pessoas, ela tem suas contradições. História que a pequena Isis conheceu na escola e agora pôde ver de perto na companhia do pai. Sai do livro e vai para a vida real, você sente de uma forma diferente, meio que quando está só na parte, como posso dizer, dentro de sala, fica meio como se fosse uma fantasia. Na hora que você vê pessoalmente, você vê que existiu. Trajetória que também é capaz de inspirar boas atitudes. A figura de Tiradentes deveria ser construída como um herói comum, né? Que cada um de nós pode também ser, né, na medida em que tem ideais verdadeiros, né, sobre a vida em sociedade, né? Em São Paulo, uma antiga estrada real presta homenagem a Tiradentes. Vamos conversar com Sidney Fernandes, que tem os detalhes dessa história. Sidney, boa noite para você. Uma das principais vias de São Paulo leva o nome do herói da Inconfidência Mineira. Boa noite a vocês nos estúdios e boa noite a todos que nos assistem. A centenária Avenida Tiradentes foi batizada com esse nome em 1916. Milhares de motoristas circulam por ela todos os dias e é o endereço de muitas histórias. Em 1916, a antiga Estrada Real de Guarapé, nome de um pequeno rio próximo ao local, ganhou o nome de Tiradentes. A homenagem ao mineiro que ficou marcado na história do Brasil foi feita pelo primeiro prefeito da capital paulista, Antônio da Silva Prado. A Avenida Tiradentes, ela tem uma simbologia tão importante quanto a simbologia do nosso mártir, Joaquim José da Silva Xavier. A Avenida Tiradentes é uma das mais importantes da capital paulista. Em seus quase 2 quilômetros de extensão, ela abriga monumentos icônicos como a Pinacoteca do Estado, o Batalhão da Rota e o Mosteiro da Luz. O complexo do mosteiro foi projetado e construído por Frei Galvão. No local é possível ter acesso à igreja, onde estão os restos mortais do primeiro santo brasileiro, e ao Museu de Arte Sacra de São Paulo. Arquitetou tudo isso daqui, ele que planejou essa primeira parte do mosteiro, então a arquitetura é dele, por isso mesmo que depois ele recebeu o título de padroeiro dos construtores, aquele que foi pedreiro, né? E também dos arquitetos. E a importância histórica deste lugar não para por aí. Você tem ali o batalhão das rondas ostensivas Tobias de Aguiar, que é um prédio, um quadrilátero de 85 metros cada lado, que foi construído por nada mais, nada menos que Ramos de Azevedo. Nós temos a Pinacoteca, que também é um projeto de Ramos de Azevedo, um dos principais museus do Brasil e do mundo, Pinacoteca, com uma coleção enorme de arte moderna brasileira.
E amanhã, o Brasil completa 523 anos de história desde a chegada dos portugueses por aqui em 1500. Esse território, que nasceu com a celebração de uma missa, tornou-se um dos países mais católicos do mundo. Entenda por quê na reportagem de Elane Gomes e Rafael Tedesco. Era o ano de 1500. Portugal parte para uma expedição que mudaria a história. Além de chegar à Índia, a comitiva tinha alguns objetivos. Um deles era o de ocupar as terras ao sul da América, cuja existência já era conhecida. E um outro era o de propagar a fé. Pedro Álvares Cabral era leigo, casado, mas membro da Ordem de Cristo. Cabral ele trazia na sua cabine uma imagem de Nossa Senhora da Esperança. O desembarque nas novas terras aconteceu na época da Páscoa. Na chegada ao Novo Mundo, algumas celebrações eucarísticas foram realizadas. A primeira aconteceu em 26 de abril de 1500. Depois, no dia 3 de maio, dia da Santa Cruz, é rezada a segunda missa, quando eles cortam uma grande madeira e plantam uma cruz no solo brasileiro. E aí, então, celebram aí a segunda missa, dia 3 de maio, nesta terra que recebeu o nome do Madeiro de Cristo, a terra de Santa Cruz. Esse era o nome original do Brasil. Esse foi o início do cristianismo em território brasileiro. Porém, 32 anos depois, com o processo de colonização, é que se inicia, de fato, a evangelização por aqui. E pelos relatos da Carta de Pero Vaz de Caminha, fica muito claro que não houve uma imposição da fé, pelo menos num primeiro momento isso não ocorre. Há uma relação amistosa, uma relação de aproximação entre portugueses e indígenas. Agora, na colonização portuguesa, certamente ocorreram muitos erros, muitos abusos por parte dos filhos da igreja. Mas não podemos dizer que a evangelização toda possa ser culpada ou possa ser anulada pelos defeitos ou pelos erros de alguns filhos da igreja. Atualmente, o Brasil é o país mais católico do mundo, de acordo com o Anuário Pontifício de 2023. E a religiosidade que começou em 1500 é sentida ainda nos dias de hoje. Se nós olharmos para o Brasil, a quantidade de igrejas e paróquias mais antigas dedicadas a Nossa Senhora da Conceição é algo assim enorme. Por quê? Porque era padroeira de Portugal. Então, estas influências estão sobre nós. Estamos de volta e para falar agora de viagens e turismo, porque o Brasil bateu o recorde de mais de 8 milhões de embarques em 2022. Vamos então a Brasília com Ronaldo da Silva, que traz mais informações para nós. Ronaldo, boa noite para você. Olá, muito boa noite para vocês aí no estúdio. Espero que tenham tido um bom dia de feriado e boa noite a todos que nos acompanham agora. Olha, segundo os dados divulgados pelo Anuário da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, após o período mais difícil da pandemia, mais de 3 milhões de brasileiros viajaram para fora do país. Veja agora na reportagem de Aline Menezes e Ersomar Ribeiro. Depois de enfrentar queda por 3 anos consecutivos, de 2019 a 2021, no ano passado o ramo de viagens ganhou uma retomada. Com 8 milhões e 400 mil de embarques, o faturamento das empresas somou 11 bilhões em vendas. O destaque foi o turismo internacional. Em 2022, mais de 3 milhões de brasileiros viajaram para o exterior, movimentando 6 bilhões de reais para o setor. Este é o maior número já registrado pela associação e representa um aumento de mais de 300% comparado a 2021. Estou retornando, viajar a trabalho, estou indo para Manaus, voltando para Manaus. Acho que após a pandemia o pessoal começou a voltar a viajar mais, Mas acho que os voos aumentaram também, a quantidade de voos, mas questão de preço, continua basicamente a mesma, até aumentou, no caso, um pouco aquela oferta e demanda ali, Então o pessoal procura mais viagem, acabou ficando mais caro. Em contraponto, as viagens nacionais apresentaram uma queda de 10% com relação ao ano anterior, totalizando o faturamento de mais de 5 bilhões de reais.
Para especialistas, a preferência entre os passageiros para viagens internacionais se justifica pela alta no preço das reservas em hotéis e nas passagens aéreas em território brasileiro. Ainda assim, os embarques domésticos lideram, com 65% no número de passageiros. O Brasil é um país único, com um imenso patrimônio cultural, natural e histórico. Mas precisamos transformar todo esse potencial em realidade, ampliando o número de viagens domésticas e, ao mesmo tempo, atraindo mais turistas internacionais. Hoje, Brasília completa 63 anos de fundação. Nossos cumprimentos, nossa reverência a essa grande cidade. Além de ser o centro das decisões do país, a capital federal tem se destacado por uma forte vocação ao empreendedorismo ao lado de outras grandes metrópoles. O Brasil tem hoje cerca de 52 milhões de empreendedores. Quando se fala em empreender, além da criatividade, é necessário estudar o mercado e o local onde a empresa vai funcionar. Algumas capitais do Brasil se destacam neste ramo. A Escola Nacional de Administração Pública aponta que Brasília despontou na pesquisa. A capital federal ocupava a posição de número 69 e agora aparece na quarta posição das melhores cidades para empreender no Brasil e se tornou uma das preferidas para quem está começando agora e também para empresários maiores que se reúnem aqui no centro do Brasil para tratar de grandes negócios. Brasília possui lugares com estruturas adequadas para receber eventos de grande porte, como este complexo. É o primeiro lugar do Distrito Federal a adotar o conceito mundial de Mixed Use Project, ou seja, um centro de negócios que contém opções de serviço, lazer e gastronomia. A nossa equipe tem que ser treinada, primeiro em atendimento, postura, muitas vezes um segundo ou terceiro idioma, pelo menos o inglês. A atual colocação no relatório da ENAP ocorreu por melhorias no ambiente regulatório, como redução do imposto sobre importações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviço de transporte, além da diminuição de burocracias na abertura de novos empreendimentos. Ainda segundo o estudo, os pontos afetam diretamente a capacidade de abrir e manter negócios funcionando de forma rentável. Essa pesquisa ela tem esse intuito de municiar os gestores de bons dados, de dados confiáveis, para que eles possam tomar as melhores medidas possíveis na parte de empreendedorismo. Para o Sebrae, a capital do país pode avançar nas pesquisas como cidade empreendedora. Por isso, a instituição incentiva e capacita quem deseja seguir este caminho profissional. Nós precisamos viver esse novo momento para Brasília, de ser muito mais do que a capital do setor público, do que concentrar os poderes públicos, mas que essa cidade seja uma cidade de uma economia mais diversificada, mais dinâmica, mais pujante, e não tem outro jeito de fazer isso que não seja por meio do empreendedorismo. Nós ficamos por aqui, eu desejo a todos um bom final de semana e até segunda-feira. Boa noite para você, Ronaldo, bom fim de semana também, bom descanso. Olha, o ano de 2022 foi positivo para a pecuária de corte. É o que aponta uma pesquisa feita pelo IBGE. Os dados do Instituto mostram que foram abatidos 2 milhões de cabeças a mais do que no ano anterior. Seu Antônio Celso vem de uma geração de pecuarista. Com o passar do tempo, algumas medidas para a saúde e engorda do gado foram essenciais para se obter bons rendimentos na venda do animal. E outra coisa, né? Eu sou engenheiro agrônomo, eu não posso esquecer disso. O solo tem que ser bom, o pasto tem que ser bom, o que o boi come dentro daquele coxo ali tem que ser bom. Então, se eu tiver que investir alguma coisa, eu tenho que investir no solo. O abate bovino em 2022 expressou bom resultado em comparação ao ano anterior. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 29 milhões de cabeças foram abatidas. A alta registrada foi de mais de 7%. Hoje a gente é o segundo maior produtor de carne do mundo, né? Mas é o primeiro em exportação, né? Então, 2022 foi muito favorável nessa parte de exportação, mas infelizmente foi a virada do ciclo. A gente teve um pico de alta em junho, julho do ano passado, e aí depois começou a cair o preço, né? E aí é o que a gente viu hoje. A gente tinha uma arroba de 340 em julho do ano passado, e hoje a gente está numa arroba de 280, né?
Os estados que se destacaram com um alto número no abate de bovinos foram São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rondônia, Pará e Tocantins. Pode ser que as exportações de carne aí, que reabriu China, Rússia, pode ser que dê uma puxada para cima, mas nada tão substancial como a lei da oferta e demanda aí quando entrar no ciclo de alta. Por outro lado, o preço dos insumos que preocupou o pecuarista nos últimos anos tem se mostrado um aliado. Hoje, por exemplo, cotei fubá, que já chegou a quase R$100 o saco, hoje eu cotei por R$79. Então, a gente acredita que se os insumos baixarem um pouco, as commodities, né, e o boi der uma melhoradinha, vai ficar bom esse período de seca, né? Para manter o gado vistoso, a dica é cuidar do rebanho. Foco da porteira para dentro. É uma pastagem bem formada, é uma suplementação bem feita, genética animal. Aí você aumenta a produtividade e, consequentemente, você dilui seus custos fixos. Você pode achar que você vai gastar mais, mas a sua roupa vai ficar mais barata. Agora vamos falar das temperaturas que deixaram noite e madrugada bem frias no sul. Em Urupema, Santa Catarina, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou quase 1 grau e a previsão é de mais dias de frio. No leste de Santa Catarina, a mínima pode atingir os 4 graus. No interior do Rio Grande do Sul e do Paraná, 9 graus. Chegou a hora de tirar o cobertor do guarda-roupa, pois o frio começou com força. Essa queda nas temperaturas, como vimos ontem, será sentida em todo o território do centro-sul do Brasil por causa da massa de ar polar. No Rio de Janeiro, a capital pode atingir os 29 graus, Cuiabá, 32. Um clima bem fresco para esses estados que estão acostumados com calor e altas temperaturas. Para quem está esperando informações sobre a chuva, ela virá e forte sobre a divisa de Minas Gerais e Bahia, também no Espírito Santo, além do Amazonas, Roraima e Rondônia. O sol vai aparecer por toda essa área em amarelo, onde o tempo permanece firme. Bom, hoje é sexta-feira e a Canção Nova já está movimentada devido ao acampamento Mães que Oram pelos Filhos. Vamos ver então como ficam as temperaturas. O dia pode começar com 13 graus e à tarde chegar aos 25, assim como no domingo. A blusa será nossa companheira neste final de semana, viu? Volto com você, Reinaldo. Friozinho bom por aqui, viu? Olha, domingo tem repórter Canção Nova que faz uma viagem pelo caminho dos Santos Mártires no Rio Grande do Norte. Confira com Núbia Freire. Olá, boa noite. O repórter Canção Nova do próximo domingo faz memória dos Santos Mártires do Brasil. Nossa equipe foi ao Rio Grande do Norte, que em 1645 foi palco de 2 episódios que assustaram o mundo: a perseguição e a morte de católicos que não quiseram trocar o catolicismo pelo calvinismo. É domingo às 10 da noite e eu espero por você. Até lá! Desde ontem, a sede da comunidade Canção Nova está recebendo muitas mulheres para um evento que vai até domingo. São as mães que oram pelos filhos, Reinaldo. E é um encontro muito bonito esse, hein? Elas se reúnem para formar mães que sejam intercessoras. Com imagens de Ederaldo Paulini, as informações com Matheus Alves. A Canção Nova está realizando neste fim de semana o encontro nacional e internacional Mães que Oram pelos Filhos. E ao meu lado, para falar mais sobre o encontro, está a fundadora do movimento, Ângela Abdo. Ângela, o que esperar para esses dias de encontro? Só coisa boa. A primeira coisa, nós temos oração voltada para os filhos, teremos as pregações voltadas para o ano da missão, porque o nosso mandato para este ano de 2023 é ide e evangelizai. Nesta edição, qual é a exortação para as mães que oram pelos filhos? Perseverança, sabe por quê? Porque eu tenho sentido as mães cansadas, as mães atribuladas mesmo de muitos problemas, mas a gente sabe que com Deus tem jeito. Basta a mãe colocar o joelho no chão, porque nenhuma lágrima de mãe é perdida sem que Deus a recolha e traga isso em forma de bênção. Faço o convite para quem está em casa assistindo, que ainda dá tempo de vir.
Olha, você que está aí e que está aqui por pertinho, venha participar conosco. Está muito bonito aqui. Mas se você é de mais longe, ligue a TV Canção Nova e participe conosco, porque também vai ser muito bom. É isso, obrigado, Ângela, por sua participação aqui conosco. Lembrando que logo mais às 9h30 da noite tem o Luau com Brasóis e também a condução do diácono Nelsinho Correia. Matheus Alves, de Cachoeira Paulista, para o Canção Nova Notícias. É isso, perseverança. Olha, e é a Canção Nova de portas abertas, recebendo carinhosamente as mães que rezam pelos filhos e são zelosas na arte de amar e abençoar. Até domingo, a programação por aqui é muito especial e você poderá assistir a pregações, celebração da missa, testemunhos e partilha pela TV Canção Nova. Graças a você, sócio e benfeitor, nós estamos com 60% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas. Vá lá, acesse clube.cançãonova.com, faça a sua doação. Obrigado por sua fidelidade e comprometimento. Uma das vozes mais marcantes da comunicação católica no mundo é a de um brasileiro, um comunicador carismático. Olha, nesta reportagem, nossa equipe mostra o trabalho realizado pela Rádio Vaticano durante a Assembleia Geral da CNBB. Em meio a tantas vozes na Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, uma se destaca. Bom dia, meu irmão. Palavras que ajudam a aquecer o coração. A riqueza da igreja está nos ensinamentos e nas histórias que o rádio conta, abrindo caminho para a evangelização. A presença da Rádio Vaticano, Vatican News, na Assembleia, somos convidados pela CNBB, é para levar esse bem que a igreja do Brasil representa, também para a sede da catolicidade. Levar a boa nova pelas ondas do rádio. Desafio aceito por Silvonei José. A voz do Papa no Brasil é uma ponte entre a Santa Sé e os fiéis, por meio da Rádio Vaticano. Eu nunca pensei em fazer esse trabalho. A minha ideia e sonho era uma coisa totalmente diferente. Me sinto bem quando faço, porque eu consigo interagir com as pessoas. Quando eu abro a minha boca para dizer algo, ou publico alguma coisa que eu pensei antes, posso ajudar alguém. Para mim, uma pessoa só. Valeu todo o meu sacrifício, todo o meu trabalho. Entre uma entrevista e outra, lá se foram 22 edições. Algumas vezes foi confundido até mesmo com bispos. Dar voz a diferentes realidades é semear esperança. Abraços e apertos de mão marcam o reencontro com antigos amigos. A vinda do Silvonei José aqui demonstra esse carinho do Papa em fazer-se presente nesse momento tão especial das assembleias da CNBB. E o Silvonei, ele tem esse trânsito de um irmão entre todos os irmãos e irmãs que fazem presente. A Rádio Vaticano transmite sua mensagem em 40 idiomas e é retransmitida por emissoras de rádio e TV do Brasil. Para o arcebispo de Pouso Alegre, em Minas Gerais, é como abrigar a igreja dentro de si mesmo. Por quê? Porque nós entendemos o que é falado, essa é a riqueza. Não é? Então, não é uma notícia que ela está sendo explicada por um outro jornalista. É o próprio jornalista da Rádio Vaticano que faz chegar essa mensagem para nós. Os presentes da terra natal certamente voltarão para a Itália. Já o recado é para todos os comunicadores. Nós temos que fazer comunicação com criatividade, com liberdade, que eu te dou. Mas a palavrinha mais importante quando termina é responsabilidade. E assim a gente encerra a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Vá lá no nosso portal, reveja as reportagens do portal noticias.cançãonova.com. Assista daqui a pouco, a partir de 8 horas, a transmissão da Santa Missa, presidida por Dom José Mário Marques, pelo acampamento Mães que Oram pelos Filhos. Desejo a todos um fim de semana abençoado. Boa noite, paz para você.